Nesta oportunidade que me é concedida, estou muito alegre e feliz com Deus. Por que estou muito alegre e feliz com Deus? Porque quando eu estava ali no Brasil, eu me lembro de que quando em uma certa temporada da minha vida, ainda jovem, tendo os anseios pelas coisas do mundo atraente aos meus olhos, eu me lembro que mesmo quando eu estava lá, eu estava me lembrando esses dias de que quando eu fui visitar uma igreja, e nesta igreja o Senhor falou comigo neste dia, e Ele falou comigo que um dia lá no Brasil, eu, jovem, solteiro, todo lá perdido no mundo, e Deus disse: um dia eu te levarei sobre as asas do anjo para pregar a minha palavra. E nesta manhã é um motivo de muita alegria para mim, de poder mais uma vez cumprir com o chamado com que Deus me chamou para fazer. E nesta palavra que o Senhor propôs em meu coração, nós nos deparamos com o livro do profeta Isaías, neste capítulo de número 11, e o versículo de número 1 e 2, do qual nós acabamos de ler. É bem verdade que para a ministração desta manhã, da palavra desta manhã, poderiam ser usados diversos textos da palavra de Deus para retratar ou para até mesmo falar a respeito do que nós falaremos nesta manhã. Mas o Senhor propôs em meu coração esta palavra neste capítulo e nesses versículos, porque creio eu que Deus tem algo em especial reservado para cada um de nós nesta manhã. E neste contexto deste texto, dessa palavra que vem falar para nós nesta manhã, se os irmãos pararem para observar, e ao ler e ao adentrar neste capítulo por esses versículos, nós observamos o escritor já de início escrevendo algo que nos chama a atenção de nós, leitores da palavra do Senhor. Ele irá começar escrevendo: porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Aí quando nós paramos para observar esta palavra, onde irá nos falar a respeito de um broto que brotará, um rebento que brotará em um tronco, gera uma dúvida e até mesmo uma pergunta em nós: o que é um rebento? O que é um broto de um rebento em um tronco? Aí quando nós olhamos para a história e buscamos conhecer a história, esse texto em especial está nos falando a respeito da nação de Judá. Judá, ela é a nação cuja a linhagem real de Davi é da nação de Judá. E quando nós observamos esse texto da palavra de Deus, irá nos falar do tronco da onde? De Jessé. Da onde Davi veio? Da casa de Jessé. E quando nós observamos esta palavra, nós nos deparamos com esta palavra em especial que nos chama a atenção: um broto de um rebento. Aí eu parei para pensar enquanto eu estudava a palavra de Deus: o que é um broto? Ou o que é um rebento em um tronco? E o porquê que o escritor, o profeta, irá escrever desta maneira? Isto me chamou a atenção, porque se eu parasse para pensar, se caso é um broto, talvez é um pequeno galinho que vai surgir em uma árvore e ali tem uma folha e tal, parava por aí. Mas eu fui pesquisar o que é um rebento. Normalmente, pesquisando, eu encontrei dados que diziam para nós que normalmente este broto, este rebento, ele é conhecido também como um renovo. Em segundo lugar, ele é conhecido como uma parte e um crescimento de uma árvore que já não tem mais vida. E geralmente ele é um ramo com folhas. E em terceiro lugar,
E o crescimento, ele é essencial para o crescimento e desenvolvimento da árvore. Aí, algo me chamou a atenção enquanto eu pesquisava. Sabe aonde que nasce um rebento? Sabe aonde que brota este rebento? Normalmente, ele surge de um tronco que geralmente, escute bem, foi-lhe causada uma ferida. Aleluia. Que normalmente, neste rebento, ele nasce nesse tronco de árvore, aonde a sua funda ali, o seu local, a sua casca, ele foi ferido, ele foi machucado. Aí enquanto eu lia, eu pensava comigo: Deus, por que o Senhor está falando que a nação de Judá, hoje ela é comparada como um tronco de árvore cortada, e que é necessário brotar nela um rebento? Aí enquanto eu li a palavra de Deus, buscando a história, eu me deparei com Josué escrevendo no seu capítulo de número 24, escrevendo no seu livro, contando a história do povo, depois de ter atravessado o Jordão para outra margem, ele trazendo à memória do povo aquilo que Deus havia feito por eles, e o que Deus fez para que eles hoje pudessem ter conquistado a terra da promessa. Aí ele começou a lembrar o povo, no capítulo 24 do livro de Josué, ele começou a dizer: escute hoje, ó Israel, lembra-te de onde o Senhor teu Deus te tirou, lembra-te de Terá, pai de Abraão, pai de Naor, que da casa da idolatria eu tirei a Abraão e o escolhi para mim, para fazer dele uma nação. Agora te lembre, ó Israel, de que tirando ele da terra de seus pais, do meio da sua parentela, eu vos trouxe para uma terra que ele não conhecia, mas sobre ele estava uma promessa, e sobre esta promessa ele estava firmado. E indo ele pelo deserto, ele caminhou por essas terras de Canaã que hoje o Senhor vos dado. E o Senhor vos lembrou de que quando eles lá no passado, quando Deus fez cumprir a sua promessa através do seu filho Isaac, e de Isaac veio a Jacó e Esaú, e de quando Jacó desceu com seus filhos para a terra do Egito, e ali sendo eles escravizados, o Senhor com mão forte, quando eles clamaram pelo Senhor, Deus ouviu a voz do seu povo e vos livrou da escravidão, e vos livrou da terra do Egito, tirando eles com mão forte e fazendo com que eles viessem caminho pelo deserto, em rumo à terra da promessa. E de que quando os seus inimigos se levantaram para tentar vos destruir, o Senhor fez com que o mar se abrisse, quando eles clamaram ao Senhor, e eles puderam passar a ser. Mas os seus inimigos, naquele dia, o Senhor fez com que todos fossem sepultados debaixo das águas. Lembra-te, ó Israel, de que quando vós tivesse sede, eu vos dei água para beber da rocha. Eu transformei águas amargas em águas potáveis para que vós pudessem beber. Lembra-te, ó Israel, de que enquanto os seus inimigos, os amorreus, vos queria destruir, eu te dei a vitória sobre os seus inimigos, e vós prevaleceram sobre os seus inimigos. Lembra-te de que quando atravessaram este rio,
promessas. Essa terra dos amorreus, dos jebuseus, dos ferezeus, dos heteus, eram terra desses povos. Mas vós, a vós vos dei essa terra da promessa que tinha feito a cada um de vós. Mas o Senhor lembrava ao seu povo: vós conquistaste essa terra não por causa da vossa espada. Vós conquistaste o alimento que hoje vocês se alimentam do melhor desta terra, não porque vocês trabalharam nessa terra, nem porque plantaram, mas diz o Senhor: porque eu vos dei esta terra. Mas agora se atenta bem, para que vós não cometeis os mesmos pecados dos vossos pais, que pecaram contra o Senhor lá no Egito e também no deserto, provocando ao Senhor, dizendo para Deus: pode o Senhor preparar algo para nós, preparar um banquete para nós em meio ao deserto? Aí quando eu lia lá no livro de Números, no capítulo de número 11, o povo falava com Deus: Senhor, lá na terra do Egito nós comíamos peixe de graça, nós comíamos dos pepinos, das cebolas, nós comíamos do melhor. E isso acendeu a ira de Deus, porque no meio do deserto eles provocaram ao Senhor e não confiaram no nome do Senhor, Deus de Israel. Josué lembrou o povo foi lembrado do que o Senhor havia feito por eles. E quando Josué proferiu essas palavras, ele dizia: lembra-te hoje para não fazer igual aos seus pais, que serviram aqueles deuses, esqueceram do Senhor e tiveram o vosso preço do vosso pecado. Aí quando eu observava, eu via Josué dizendo: eu porém a minha casa, escolha hoje a quem irá servir, se ao Senhor ou aos deuses que seus pais serviram lá no Egito e no deserto, ou aos deuses dessa terra. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele foi lembrar ao povo disso. O povo fez um compromisso com Deus: jamais nos afastaremos do Senhor, jamais abandonaremos ao Senhor. Mas a história nos diz que o tempo passou, a terra agora foi conquistada, a tão sonhada terra da promessa agora já eram deles. O Senhor cumpriu tudo aquilo que ele havia falado que faria com o seu povo. E o que aconteceu? O povo começou a se esquecer do Senhor, o povo começou a se esquecer de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que aquilo que eles haviam falado naquele dia serviria de testemunho contra eles mesmos, pois eles foram avisados que se não fossem fiéis ao Senhor, o Senhor, o bem que havia falado de fazer, já não faria mais, mas se voltaria contra eles. Aí quando nós olhamos na história, nós vemos um povo que se esqueceu do Senhor seu Deus, e se esquecendo do Senhor seu Deus, agora nós vemos este povo que outrora era como árvores do Senhor, agora sendo cortados até o tronco, feridos. Por quê? Porque feriram ao Senhor. E quando nós lemos o Salmo de número 78, nós nos deparamos com o Salmo de Asaf, e ele começará o seu salmo, e aonde a minha atenção foi redobrada e ser chamada a atenção,
porque o Senhor tem nos feito um convite para ainda este tempo, através do Salmo de Asaf, dizendo para nós: não encobriremos as gerações futuras, os louvores, não encobriremos as maravilhas e os bens que o Senhor já fez pelos seus. Quando eu li esta palavra, eu comecei a chorar, porque neste tempo que nós temos vivido, meus amados irmãos, igreja do Senhor, nós vivemos em um tempo aonde esta geração presente, eu digo não das crianças, mas digo das gerações, homens adultos, mulheres adultos, que já têm o conhecimento da verdade de Deus e têm a responsabilidade de ensinar à próxima geração o que é servir ao Senhor. E muitos de nós temos negligenciado o que é o poder da adoração ao nosso Deus. O tempo tem passado e cada dia mais nós temos nos esquecido de contar o testemunho do que é e de quem é o nosso Deus e das maravilhas que Ele fez. Agora eu quero que você pare para pensar comigo. Os seus filhos estão aí do seu lado, as suas filhas, suas netas estão aí perto de você. Se hoje você não se levantar e começar a ensinar a esta geração, o que será da geração que está por vir no dia de amanhã? Se você não tomar um posicionamento hoje, o que será da geração de amanhã? Se a palavra de Deus diz para nós que nós somos cartas de Deus, escritas pelas mãos do próprio Deus, se os teus filhos não vê testemunho em você, se os teus filhos, ao olharem para você, eles não te enxergam como um homem e uma mulher de Deus, o que será da geração futura? Se quando nossos filhos, esta geração que está nos dias de hoje, não obtiverem o testemunho que nós já não damos nos dias de hoje. Por isso o salmista irá nos lembrar: não encubra os louvores ao Senhor, mas ensina os teus filhos o caminho que eles devem andar. Ensina quem realmente é o seu Deus. Ensina os seus filhos a confiarem no Senhor, porque vivemos em um tempo aonde a ferida do tronco está aberta, e somente aquele que é da raiz de Jessé, o Messias, Jesus, é quem pode nos trazer a cura verdadeira que nós precisamos. Um dia eu preguei uma mensagem aonde dizia que nós somos sementes benditas de Deus. Hoje você já não é mais uma semente, você se tornou uma árvore de Deus. E sabe o que acontece, igreja do Senhor? Eu quero te perguntar nesta manhã: como você está como sendo uma árvore de Deus? Será que as suas folhas ainda estão verdes? Espere. Será que você ainda dá frutos do Espírito Santo de Deus? Se você dá frutos do Espírito Santo de Deus, cadê aquela adoração que você tinha no início? Cadê aquela busca que tínhamos no início da nossa fé cristã? Se você ainda tens os frutos do Espírito Santo de Deus, porque ainda você permanece calado e ainda não tem abrido a sua boca para adorar ao Senhor, ei, escuta! Você está rodeado de uma tão grande nuvem de testemunha, e todos estão lendo você,
Se você não tomar um posicionamento hoje, se você não se levantar hoje, o que será do amanhã? Mas Deus me trouxe aqui nesta manhã para te perguntar: como você está, árvore bendita de Deus? Será que ainda resta folhas em você? Ou será que uma tempestade passou lá na sua casa e arrancou todas as folhas que restavam, e você se encontra seco? Quando você olha para uma árvore seca, você não dá valor nenhum para ela. Você enxerga ela como um nada, sem vida. Será que você ainda é considerado uma árvore de Deus? Será que você ainda é uma árvore? Ou será que você está como Judá? Se tornou um tronco. E por isso essa dureza do seu coração, para não abrir o seu coração para o Senhor seu Deus, e para ouvir a voz do Senhor. Escuta, essa palavra foi revelada de Deus para mim, porque quando eu lia e meditava nessa palavra, o Senhor falava fortemente dentro de mim, e Ele me fazia lembrar de coisas, de que quando eu era criança, o meu pai, eu não nasci em um lar cristão. O meu pai, quando eu era criança, eu tinha 9 anos de idade. O meu pai me assentava num cantinho da minha casa pela manhã todos os dias e perguntava para mim: meu filho, você já leu a Bíblia? E se eu dissesse não, papai, o couro comia. Eu não sabia ler, eu tinha 9 anos de idade. Eu não sabia ler, mas eu me assentava, eu pegava a palavra de Deus e começava a esfolhear a Bíblia e dizia: estou lendo a palavra de Deus. E o meu pai, ele era um homem muito terrível. Ele tinha uma personalidade genética de um homem muito bravo, e qualquer coisa deixava ele muito bravo, e ele partia para a agressão física. E por diversas vezes eu apanhei do meu pai, e o único consolo, pasme, que eu tinha é quando eu lia a palavra de Deus, é de quando eu dobrava os meus joelhinhos no chão e falava com o Senhor: Deus, me livra da fúria do meu pai, porque não tenho uma mãe para me defender, não tenho ninguém para estar do meu lado, mas eu tenho ao Senhor, Deus. E Deus me livrou muitas das vezes da fúria e da ira do inimigo que estava sobre a vida do meu pai, e Deus me poupou. Mas eu não fui encoberto. Mas o meu pai, naquele momento, mesmo no tempo da ira, ele me mostrou o que era servir a Deus, mesmo não servindo, mas ele me mostrou. E por causa disso eu estou aqui hoje pregando a palavra de Deus. Você consegue entender? É uma responsabilidade que nós temos. Se você não despertar hoje, se você não acordar hoje, seus filhos vão pagar o preço no dia de amanhã. Se os seus filhos não aprender no dia de hoje o que é esperar e confiar em Deus, quando vier a adversidade do dia de amanhã, eles não vão saber o que é contar com Deus, e Deus não poderá ajudar eles, porque não clamarão ao Senhor. Escuta, a igreja do Senhor, talvez uma ferida está aberta em você como um tronco. Um dia você foi uma árvore frutífera de Deus. Aí eu parava para observar, olha como só as coisas acontecem. Aqui do lado, aqui no quintal aqui, tem uma árvore cortada. Aí nessa árvore cortada eu parava para observar, enquanto eu lia a palavra de Deus aqui, estudando na casa do Senhor. Eu parei para observar, pastor, lá em cima onde a árvore foi cortada, sabe o que tem lá em cima, aonde a árvore foi cortada? Um rebento nascendo, um broto brotando novamente. Sabe o que Deus está dizendo nesta manhã para cada um de nós? Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Sabe o que Deus está querendo dizer para nós nesta manhã? Mesmo que você seja só um tronco nesta manhã,
Deus tem um rebento de renovo na sua vida nesta manhã. Deus tem frutificação para você, para a sua família novamente nesta manhã. Sabe o que Deus diz para nós nesta manhã? Eu quero te encher de novo do meu Espírito. Eu quero novamente te fazer conhecedor da minha palavra, te fazer novamente cheio da minha presença, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria e o Espírito de inteligência e o Espírito de conselho e de fortaleza e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O que nossa geração precisa é deste broto de rebento novamente. E sabe qual vai ser o sinal? É esses dons do Espírito novamente brotando sobre a nossa vida. O Espírito Santo de Deus está dizendo aqui no meu ouvido, e Ele está dizendo o tempo todo: eu estou com saudade de você. Eu estou com saudade do nosso relacionamento de novo. O Espírito Santo de Deus está com saudade daquelas madrugadas que nós falávamos com Deus. De vez em quando, lá no meio de Israel, Deus matava algum para lembrar de que Ele ainda era Deus. Não é porque Deus não mata neste tempo que Ele não se importa com você, igreja do Senhor. Mas Ele está dizendo: se você hoje não morreu, é porque eu estou te sustentando, é porque eu estou dizendo que eu tenho renovo para a sua vida. O Espírito Santo de Deus, Ele está querendo novamente fazer morada em nós. O Espírito Santo, a liberdade do Espírito Santo de Deus aqui neste local. Ele me trouxe essa palavra para te dizer: se você é um tronco, vai nascer broto de rebento de novo. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? O Espírito Santo de Deus irá repousar sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus irá novamente fazer florescer sobre a sua vida e vai te tornar uma árvore de Deus novamente, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Que esta palavra esteja em nossos corações e que o Senhor esteja te lembrando de que Ele te ama e que Ele tem renovo para você nesta manhã, em nome de Jesus. Se coloque de pé, igreja do Senhor. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor faça prosperar a sua casa, meu irmão. Que o Senhor traga livramento de todos os demônios que estão tentando aprisionar a sua casa, a sua família. Que em nome de Jesus Cristo você se levante e se posicione neste tempo, e novamente torne a abrir a sua boca e cantar os louvores de adoração a Deus, porque o que mais agrada a Deus é você, em meio à luta, em meio à dor, abrir a sua boca e prestar o louvor a Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque como um tronco seco nós temos sido, mas a tua palavra nos diz que o Senhor faz brotar o teu rebento, ó Deus, em nós, o teu renovo, Senhor, sobre as nossas vidas. E eu quero te agradecer, Senhor, porque quem nos renova é o Senhor, quem nos mostra, ó Senhor, o que devemos fazer e o caminho que devemos seguir é somente o Senhor. Por isso eu quero orar pela tua igreja, orar, Senhor, pelo teu povo, e clamar em nome de Jesus Cristo, para que o seu renovo venha repousar sobre as nossas vidas, e que o Senhor possa, Pai, fazer repousar o teu Espírito Santo sobre a sua igreja, e que haja frutos do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Eu te agradeço
e eu te louvo, e eu levo para casa o meu rebento de renovo, em nome de Jesus. E a tua igreja que é vitoriosa diz amém, e amém, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus é tremendo, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Quando a gente pensa que não tem mais jeito, aí vem Deus e fala assim: que não tem jeito para você, mas para mim, todos os anos, né, irmãos? Aqui no Japão nós passamos por isso, né? Nós olhamos quando chega o inverno. Eu não sei se vocês reparam, mas a maioria das plantas, elas morrem. E aonde eu trabalho, ali tem plantação de caqui. Irmãos, parece um cemitério de árvores mortas. E quando a gente olha para aquelas árvores, a gente fala assim: isso aí não tem mais vida, isso acabou. Porque é igual o inverno na vida de muitos, vem e seca tudo. Só que aí esquece que aquela estação um dia passa e daqui a pouco a primavera chega. E quando você menos espera, começa a surgir os brotos de novo. E daqui a pouco, quando você olha, está aquela plantação toda verde. E se você tira a foto do inverno e da primavera, você não acredita que é a mesma árvore. Porque é isso que Deus tem para nós, e Ele trouxe através da vida do profeta aqui nessa manhã. Porque Deus ainda usa profetas nesse tempo para falar conosco: eu tenho vida para você, eu tenho vida para você. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do cooperador Camilo por esta palavra maravilhosa. Agora vamos entrar ao momento da nossa ceia, e nós queremos aqui nesta manhã, com muita alegria, receber as nossas batizantes, que ontem desceu as águas num momento tão lindo, num momento tão especial. Eu quero convidar a nossa irmã Harumi para vir até o altar, e também a nossa irmã Karine. Nós vamos estar passando para elas o certificado de batismo, e vamos estar recebendo-os como membro desse ministério, como membro desta igreja nesta manhã. Então, nossa irmã Harumi, nossa irmã Karine, eu quero nesse momento estar passando para as mãos da nossa irmã, das nossas irmãs, o certificado. E aqui no certificado diz assim: certificado de batismo. Certificamos que Johanna Harumi Aoyama Santos e Karine Keiko Ferreira Mukai foi batizado na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério aos Pés da Cruz, da cidade de Tarui, Japão, no dia 2 de agosto de 2005, pelo pastor Michael Sullivan, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 28 e versículo 19. E conforme a palavra do Senhor, as duas servas do Senhor ontem, elas sepultaram a velha criatura, conforme Jesus morreu na cruz e ressuscitou em Cristo Jesus uma nova criatura, fazendo parte agora do corpo de Cristo e também da família de Deus. E eu quero, em nome da nossa igreja, estar passando o certificado de batismo da nossa irmã Harumi e o certificado de batismo para a nossa irmã Karine. Glórias a Deus. Os irmãos que tiver tirar foto, por favor, vira o certificado. Isso. Isso. Deus é maravilhoso. Aleluia. O Senhor é maravilhoso, Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E é com muita alegria, irmãos, que nós as recebemos hoje como membro desta igreja, e elas vão estar agora participando da sua primeira Santa Ceia.
e para nós, e para a glória de Deus, porque não só esta igreja está em festa nesta manhã, mas eu consigo sentir o céu em festa e Deus manifestando a sua glória através do Espírito Santo. Por isso eu convido a você, estenda as suas mãos para cá, vamos agradecer, abençoar nossas irmãs e recebê-las. Pai querido, aqui está nossa irmã Harumi e nossa irmã Karina, agora como membro desse ministério, Senhor, elas levantaram as mãos e aceitaram ao Senhor como Salvador, e conforme a tua ordem, Senhor, elas se batizaram nas águas, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora, Senhor, esta família, Senhor, este corpo, ó Pai amado de Cristo, as recebe, Senhor, como parte desta igreja, como parte deste corpo, Senhor, e que a bênção do Senhor, e que a proteção do Senhor, e que a glória do Senhor, e que os frutos do teu Espírito seja sobre a vida delas, ó Pai. Nós a recebemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos estar recebendo as nossas irmãs. Sejam bem-vindos em nossa família, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Seja bem-vinda em nossa família, em nome de Jesus. Uma salva de palmas, Senhor. Vocês podem estar retornando aos seus assentos. Vou chamar o cooperador Camilo e nosso irmão Diácono Milton, e nós vamos estar adentrando a ceia do Senhor. Você que trouxe sua Bíblia, sem perca de tempo, porque o horário já nos aperta, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, 1 Coríntios, glória a Deus. E Margarine, sabe falar em 1 Coríntios aí para eles? Consegue? Coríntios? 1 Coríntios capítulo 11. Hoje o nosso diácono especial não pôde estar presente. Então, nós não podemos fazer muita coisa aqui, mas nossa irmã Karine ajuda aí. Isso. 1 Coríntios capítulo de número 11. E explica para eles que agora vai ser o momento da ceia, tá? Agora vamos participar da ceia do Senhor. E que é para os membros da igreja, tá? Isso. Mas os nossos irmãos sabem, né? Aí. Isso. 1 Coríntios capítulo de número 11, a partir do versículo 23. Achou? Tá vendo aqui. Primeira Coríntios 11. Nós vamos ter que aprender a mexer em Bíblia em japonês, irmãos. É que são os primeiros que a gente recebe na igreja. Vieram, não sei como descobriram a nossa igreja, e vieram participar do culto, sem ninguém convidar. Acharam? Ah, não conseguiram? Será que é tão difícil achar um livro? Isso, tenta lá. Eu acho que dá para ter uma noção, não? Arão, você não sabe ler Coríntios? Não? Achou? A partir do versículo 23. Ele sabe que a partir do versículo 23? Tá. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,
que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei. Isso é meu corpo que é partido por vós. Fazeis isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazeis isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Somente até aqui. O cooperador Camilo vai estar pegando o cálice. Isso, o diácono Milton vai estar pegando o pão. E vamos estar consagrando ao Senhor. Pai querido, aqui está o cálice e está o pão. Consagramos eles ao Senhor nesse momento, ó Pai, conforme o teu ensinamento, ó Pai. E graças te damos pelo cálice e pelo pão, que agora vamos nos alimentar, que simbolizará o teu sangue derramado na cruz do Calvário, o teu corpo que é partido por vós. E assim, Senhor, vamos estar lembrando do teu sacrifício, Senhor, e vamos estar louvando a ti, porque o Senhor nos salvou, ó Pai. Em nome de Jesus, nós consagramos a ti. Amém e amém. Cooperador Camilo e diácono Milton vai estar nesse momento distribuindo a ceia do Senhor. Deixou o botão lá desligado, diácono Milton. Glória a Deus. Já aperta o botão aí. Isso. Isso. Glória a Deus. Vamos estar nesse momento, Pai. E agora nos convida a cear com o celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje tu te pode. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazeis isso, minha igreja, todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Em memória do nosso Cristo e o seu sacrifício na cruz do Calvário por nós, vamos estar lembrando e participando do corpo do Senhor. Sem peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez. Aleluia. Partir. Glória a Deus. Ao tornar a praia, Aleluia. vem Glória a Deus. o peixe e pão. É Jesus que os convida a ser. Glória a Deus. Semelhantemente, depois de cear e ter participado do pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é o Novo Testamento, é a nova aliança que a partir de hoje eu faço convosco. Tomai todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em memória do nosso Cristo, vamos estar participando do cálice do Senhor. Vem ser
Agora você que pode, vamos ajoelhar e vamos estar agradecendo a Deus, relembrando o seu sacrifício, o seu amor e glorificando a Deus por esse momento. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque se não fosse o Senhor, certamente não estaria aqui. Se não fosse o Senhor, certamente, Senhor, teria errado o caminho. Mas o Senhor me libertou mesmo eu sendo pecador. O Senhor salvou a minha vida e a minha família. O Senhor salvou a nossa casa, Senhor, e nos deu vitória. Obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua bondade. Obrigado por me salvar, por me libertar. Obrigado, Senhor, por não desistir de mim, por não desistir da minha família, da minha casa. Obrigado, Senhor, pela promessa que o Senhor nos fez, que o Senhor iria nos buscar outra vez. Para onde o Senhor estiver, estejai-vos nós também. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu amor e teu sacrifício, Senhor. Nós te agradecemos de todo o nosso coração. Nós te agradecemos pela vida. Te agradecemos, Senhor, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Te agradecemos pelos livramentos que o Senhor nos deu esta semana. Se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor, pereceríamos no meio do deserto. Mas o Senhor nos conduziu e nos trouxe como um forte, e nos trouxe, Senhor, até a tua casa, para conseguirmos, ó Pai, entender o que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, e nós dizemos obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós. Agradecemos a Ti, te louvamos pela vida, pela salvação, pela libertação, pelo Teu amor e pela Tua bondade, e por nunca desistir de nós, ó Pai. Agradecemos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Os irmãos podem se colocar sobre os pés. Chegamos na reta final. Oh, glória. Quero aqui agradecer ao Senhor Jesus pela vida do presbítero Evaldo, nossa irmã Priscila, toda a família. Deus os abençoe com a visita de vocês. Que o Senhor seja sobre a vida de vocês, sobre a casa, sobre a família, e que esta obra tão linda que vocês estão à frente, que Deus possa multiplicar e fazer brotar muitos frutos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe também os nossos irmãos japoneses. Eu esqueci o nome. Como é que fala? Arigatou gozaimasu, né? Arigatou gozaimasu. Que o Senhor possa abençoar também as nossas batizantes também. Que o Senhor abençoe a vida e a nova caminhada de vocês daqui para frente, sempre firmes e constantes na obra do Senhor. É isso que Deus, a partir de hoje, espera de vocês. Como dissemos lá no batismo, obstáculos virão, lutas virão, mas vocês jamais estarão sozinhos. Vocês têm Deus com vocês, e vocês têm uma família para apoiar vocês e orar junto com vocês. Então nunca retroceda daqui para frente, sempre avante na obra do Senhor. Deus abençoe a toda a igreja. Feche os seus olhos, deixa eu te abençoar. Pai querido, graças te damos por esse culto, por esse momento. Obrigado, Senhor, pelos nossos visitantes. Obrigado pelos nossos irmãos em Cristo, Senhor, que vieram hoje aqui, Senhor, participar conosco desta maravilha que é te servir na tua casa, Senhor, nessa data tão especial da ceia do Senhor. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos, e obrigado por cuidar tão bem desta família. Eu quero abençoá-los agora em teu nome, ó Pai. Que o Senhor dê força, dê saúde, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos protege, que o Senhor abençoa a cada um dos meus irmãos presentes aqui, Senhor. Eu os abençoo em nome de Jesus, ó Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares, tome a direção do veículo, cuide deles durante o trajeto, ó Pai, de retorno para as suas casas, ó Pai. Dê-os uma semana abençoada, Senhor. Que todos os obstáculos, meu Deus, que tudo aquilo que levantar contra
eles que possam ser repreendidos e vencidos pelo poder do nome de Jesus, ó Pai, e que a bênção do Senhor os acompanhe em todos os lugares que eles estiverem. Eu os abençoo em o nome de Jesus. Obrigado por mais um domingo na tua casa te servindo, em nome de Jesus. Amém. E que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce e perfeita consolação do Espírito Santo, seja com a tua casa, seja com a tua vida e seja com a tua família, não só hoje, mas para sempre. E todos digam: Amém. se Deus é por nós, Quem será contra nós? se Deus é por nós, igreja, Quem será contra nós? ninguém. Cumprimente teu irmão com a paz do Senhor. Sei não. Ô Ricardo, a senhor Débora, linda de Deus, tá, glória. Pai do Senhor, Deus abençoe. Pai do Senhor, Deus abençoe. Cara na capa, né? Tudo bem, né? Tudo bem, né? Tudo bem, né? Kyo Tsuyaku. Nihon Shaberu Shiko no Kyo Inai. Então, sabe que alguém para conversar com eles, conversa com eles. A gente vai montar, leva esse pra aí. Aproveita e começa a fazer a obra. Aí vai fazer a obra. Varão.